Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo isso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar nosso estudo, nossa leitura, Patriarcas e Profetas. Vamos ler o capítulo 10, a Torre de Babel. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos, eu estou lendo só apenas alguns trechos desse capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia, para que os irmãos não fiquem apenas com alguns trechos e os meus comentários, mas tenham acesso direto à fonte. Vamos lá, iniciar Patriarcas e Profetas, capítulo 10, a Torre de Babel. Nos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio, em Sem, Cã e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, e estavam prefigurados o caráter de sua posteridade. Mesmo após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé, eles tinham presenciado, vivido e tinham influências do mundo antediluviano. E, através da vida desses 3 filhos de Noé, todo o mundo, toda a distinção que se viu anteriormente, pessoas fiéis a Deus e pessoas infiéis a Deus, estariam aparecendo novamente. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo, posto que a maldição profética que os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então, dos filhos de Canaã, surgiu a mais degradante forma de paganismo. Novamente, eles fizeram assim como os antediluvianos, levando a impiedade e a corrupção dos homens na terra. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária da ira ou declaração de seu favor. Ela não fixou o caráter e o destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado da conduta de vida de cada um, que cada um havia escolhido. Lembra, Noé, depois do dilúvio, tomou muito suco de uva fermentado, se embriagou, e Cã viu a nudez de seu pai e saiu falando a todos. Sem e Jafé foram lá e cobriram seu pai. E depois que Noé recobrou a consciência, Noé fez essa profecia de acordo com o caráter de cada um deles. Não foi uma coisa por conta do acontecimento, mas sim por conta do caráter que cada um deles já possuía. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista que seu próprio caráter e conduta. Devido às escolhas que eles fizeram, o caráter deles se desenvolveu daquela forma. E a profecia foi com base naquilo que eles fizeram, nas escolhas que eles tomaram. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados do pai são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cã foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. Os pecados que eu pratico, que você pratica, vão ser passados para a nossa posteridade, para os nossos filhos. Precisamos dominar e refrear os nossos impulsos em nós, para que os nossos filhos tenham em nós um exemplo, tenham em nós como agir, como proceder e não se deixar levar pelas coisas deste mundo, não se deixar levar pelas influências, pelas tendências, pelas tentações. Precisamos de mais intimidade com o Senhor para não nos deixar levar pelo nosso próprio eu. O outro lado, quão ricamente galardoador foi o respeito de Sem para com seu pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece
em sua posteridade. De um lado, Cã, que fez chacota com o pai, completamente oposto, foi em proteção do pai, né? Foi guardar o seu pai. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo resolveram-se separar dos adoradores de Deus. Durante um tempo eles habitaram juntos, mas é impossível os opostos ficarem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Por que o Senhor fala da questão do jogo desigual? Porque é impossível um temente habitar com um ímpio, com uma pessoa que não aceita os princípios de Deus, uma pessoa que bebe com uma pessoa que não bebe, uma pessoa que fuma com uma pessoa que não fuma. É um contraste. Não vão dar certo, não vai dar certo. E da mesma forma eles habitaram no mesmo local por um tempo até que as divisões, as diferenças os fizeram afastar. Então, aqueles que não queriam ser tementes a Deus, aqueles que não gostavam de servir a Deus, se afastaram dali, da onde a arca repousou. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Agora, os filhos de Cã não acreditavam que Deus iria cumprir sua palavra, sua promessa. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíram o dilúvio a uma operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano, e seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo tinham na construção da torre, era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Percebam agora que dois grupos com pensamentos distintos, um que não acreditava em Deus, um focado na ciência, na razão, e outro que acreditava que Deus existia e se revoltou contra ele, se unem para um bem comum. Pessoas que criam e pessoas que não criam se juntam para construir uma torre para sua proteção. Uns querendo se proteger de algo que eles achavam que ser um fenômeno da natureza, e outros em revolta a Deus por não confiar que ele cumpriria a sua palavra. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. Outros compartimentos esplendidamente aparelhados e ordenados eram dedicados aos seus ídolos. Então eles foram construindo a torre, conforme ela começava já a ter alguma forma, eles já habitaram ali e já faziam templos para os seus ídolos, já colocavam ali toda a adoração pagã. Súbito, sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. A torre havia alcançado uma grande altura e era tão impossível aos trabalhadores em cima comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Portanto, foram estacionados homens em diferentes pontos, devendo cada um receber os pedidos de material de que necessitava, ou outras instruções relativas à obra, e transmiti-las ao que estavam imediatamente abaixo. Passando assim os avisos um para o outro, foi confundida a língua, de modo que se pedia material de que não havia necessidade, e as instruções transmitidas eram muitas vezes o contrário das que tinham sido dadas. A comunicação, eles não tinham celular, eles não tinham WhatsApp para se comunicar, então
eles faziam meio que um telefone sem fio. Vai um falando para o outro, até chegar na base. E nesse meio tempo, quando chegava lá no final, a pessoa já não sabia exatamente o que queria, porque chegou numa outra língua, num outro idioma. As palavras foram confundidas, eles já não se comunicavam no mesmo idioma. Então, a pessoa que estava em cima pedia um saco de terra e chegava lá um martelo. Pedia ferro, chegava lá madeira. Até o ponto que a obra não conseguiu mais avançar porque eles estavam incomunicáveis. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles, e em sua raiva e decepção censuravam uns aos outros. Terminou sua confederação em contendas e carnificina, ou seja, começaram a brigar entre si, a se matar, porque falavam e não se entendiam. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram a parte superior da torre e a lançaram sobre o solo. Os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa os céus. Eles viram que o que deu errado na construção não foi simplesmente a comunicação que não passava de um para o outro, mas foi porque Deus não quis, Deus atuou, Deus interviu. Deus reprovou aquela obra e os motivos que estavam nos seus corações em fazer aquilo. Deus dá claramente uma prova de que Ele é um ser superior e tem o controle de tudo. Até aquele tempo, todos os homens falavam a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a falar de uns aos outros uniram-se em grupos. Alguns foram para um lado, outros para o outro. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Essa dispersão foi o meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo próprio meio que os homens haviam empregado para impedir sua realização. E aqui um outro ponto importante. Lá no princípio, no Éden, Deus dá uma ordem a Adão: crescei e multiplicai e povoai a terra. Não eram para ficar em um lugar só. Deus não falou para construir grandes cidades. E agora, quando aqueles homens tentam construir uma grande cidade, uma torre para que todos morassem, vai contra as ordens do Senhor. Então o Senhor, ao confundir-lhes as línguas, faz com que eles se espalhem, fazendo cumprir aquele que foi o seu desígnio original, de espalhar-se. Percebam que nos nossos dias, cada vez mais as cidades estão maiores, completamente em oposição aos desígnios do Senhor. Eu li, não tem muito tempo, mas que, se eu não estou enganado, 70% a 80% da população mundial está concentrada nos litorais, nas regiões costeiras. Grandes cidades que concentram a maioria das pessoas. Se você pegar só o mapa do Brasil, a maioria das pessoas moram no litoral, do sul ao norte, ao nordeste. Enquanto as regiões mais interiores do país, se você for pegar ali as regiões de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Alagoas, são regiões pouco povoadas, mas o interior, as pessoas continuam se concentrando muito em poucos lugares, em vez de se espalhar, como o Senhor o disse. E é nessa mensagem também que temos o princípio de vida no campo, que o Senhor nos ordenou que não ficássemos nas grandes cidades, mas nos afastarmos para ter mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com Deus, nos afastarmos do barulho e o ruído das cidades, onde o pecado está a cada esquina, aos nossos olhos e aos nossos ouvidos.
Estava, porém, indispostos a ouvir estas verdades que lhes desagradavam. Não tinham desejo de conservar a Deus em seu conhecimento, e pela confusão das línguas ficaram em grande medida excluídos do intercâmbio com aqueles que lhes poderiam proporcionar luz. Eles não queriam conhecimento de Deus, e através da confusão de línguas agora eles meio que estão excluídos das pessoas que conheciam, das pessoas que ficaram na planície onde a arca repousou. Na planície não era a planície onde eles estavam. Mas onde a arca repousou, onde aqueles que continuavam servindo ao Senhor estavam, a língua deles já era diferente também. E agora, como eles queriam essa exclusão, eles acabaram conseguindo isso. Os edificadores de Babel tinham alimentado o espírito de murmuração contra Deus. Em vez de se lembrarem com gratidão de sua misericórdia para com Adão e de seu gracioso concerto com Noé, queixaram-se de sua severidade ao expulsar do Éden o primeiro par e destruir o mundo com um dilúvio. Entretanto, enquanto murmuravam contra Deus como sendo arbitrário e severo, estavam a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Satanás estava procurando levar o desdém às ofertas sacrificais, que prefiguravam a morte de Cristo, e obscurecendo-se a mente do povo pela idolatria, ele os levou a falsificar essas ofertas e a sacrificar seus próprios filhos sobre os altares de seus deuses, desviando-se de Deus para os homens. Desviando-se de Deus, os homens, os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram suplantados pela opressão, violência e brutalidade. Percebam que até as ofertas, que eram um cordeirinho, Satanás modificou por conta da incredulidade deles, e agora sacrificavam seus próprios filhos. Tudo por conta da murmuração. Tudo por conta de não aceitar a repreensão. Isso acontece muito em nós quando queremos que seja tudo do nosso jeito. Não aceitamos uma mudança, não aceitamos e não entendemos que devemos mudar, que devemos nos aproximar mais do Senhor, nos afastar das coisas ruins deste mundo. Permitir que o Senhor faça essa obra de transformação em nossas vidas. Os homens de Babel tinham se dedicado a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Houve entre eles, entretanto, que temiam ao Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e arrastados aos seus desígnios. Por amor a esses fiéis, o Senhor retardou os seus juízos e deu ao povo tempo para revelar o seu verdadeiro caráter. Nós vemos aqui muito do que acontece em nossos dias. Pessoas sendo enganadas por líderes religiosos, por qualquer outros tipos de instituição, e o Senhor, por fidelidade a esses fiéis que estão sendo enganados, ele dá tempo para que o caráter dessa obra se revele e os seus fiéis abandonem esses lugares. Ellen White diz que há muitos mais filhos fiéis de Deus fora da nossa igreja do que dentro. Muito mais lá fora, muito mais fiéis. São fiéis a toda a luz que tem, mas estão sendo enganados. E o Senhor vai os tirar de lá no momento certo. Quando o verdadeiro caráter daquela obra for mostrado, eles vão ver e vão se afastar. Sempre haverá filhos fiéis em todos os lugares, até o momento que o Senhor fizer chamada, em que o verdadeiro caráter das todas as obras forem revelados. Então os verdadeiros filhos fiéis vão vir para onde o seu Senhor está chamando. A confederação foi fundada de modo revoltoso, estabelecido fora de um reino para exaltação própria, mas no qual Deus não deveria ter domínio
ou honra. Houvesse sido permitida essa confederação, e uma grande potência teria exercido o domínio para banir da terra a justiça, com esta a paz, a felicidade e a segurança. Se Deus tivesse permitido que aqueles homens concluíssem o seu objetivo, não haveria justiça, paz, felicidade ou segurança na terra. Quais são os maiores problemas das grandes cidades? Justiça. Onde nós vemos, aqui no Brasil, as pessoas roubam, matam e continuam na rua. Se eu não me engano, cerca de 90% dos crimes não são solucionados. Segurança. Onde nós temos segurança, nossas casas têm que ter grades. Temos que ter cachorros bravos, temos que ter câmera, cerca elétrica. E ainda assim, nos sentimos inseguros. Felicidade, cada vez mais as pessoas estão mais oprimidas, cada vez mais tristes, cada vez com mais medo. E sem justiça, sem segurança e sem felicidade não há paz. As pessoas não têm paz dentro de seus próprios lares. E por isso o mundo está como está. Os homens estavam a esforçar-se para substituir os estatutos divinos, que são justos, santos e bons, por leis que conviessem aos intuitos de seu coração egoísta e cruel. E em nossos dias a mesma coisa. As pessoas abandonam a lei de Deus, que é santa, boa e justa, para fazer o assim eu quero, o assim diz o pastor, o assim é a minha vontade. E cada um vai vivendo conforme o seu bel prazer. Usando de misericórdia para com o mundo, frustrou o propósito dos edificadores da torre e transformou o memorial de sua ousadia. Misericordiosamente confundiu-lhes a língua, acabando com seu propósito de rebelião. Deus suporta longamente a perversidade dos homens e tem suportado até hoje já. Por volta de 6.000 anos de pecado, o Senhor tem suportado, dando-lhes ampla oportunidade para o arrependimento. Mas nota todos os seus expedientes para resistirem à autoridade de sua santa e justa lei. De tempos em tempos, a mão invisível que segura o cetro do governo estende-se para restringir a iniquidade. Se nós estamos aqui ainda hoje, se Jesus ainda não voltou, é porque Deus tem esperado longamente para que todos aqueles que podem se arrependam, para que não fique nenhum justo de fora, para que não tenha aquela pessoa que fala assim: Senhor, mas se você me mostrasse isso, eu já teria me convertido. Então o Senhor vai fazendo tudo aquilo que está na sua capacidade, tudo aquilo que Ele pode, esperando o máximo que Ele pode, usando os filhos fiéis deles, que deve ser eu e você, para levar a mensagem àqueles que estão lá fora, para que todos se arrependam. O Senhor não quer que ninguém se perca. Mas muitos de nós continuamos retardando, continuamos nos afastando do Senhor. Então, uma hora o juízo irá chegar. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho, tornou-se memorial de sua loucura. Os homens, todavia, estavam continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmos e rejeitando a lei de Deus. O Senhor frustrou aqueles planos, mas o homem insiste em continuar no erro. Eu e você não podemos nos deixar levar pelo nosso próprio eu, confiar em nós mesmos. Precisamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso eu e aceitar a lei do Senhor em nossas vidas.
Não mais o meu querer, mas o querer do Senhor em nossas vidas. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu. O mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. E o mesmo de todos aqueles que já ouviram a mensagem e que a rejeitam, colocando a sua própria vontade acima do assim diz o Senhor. Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência e rejeitam a palavra revelada de Deus. Pretendem dar sentença contra o governo moral de Deus, desprezam sua lei e vangloriam-se da suficiência da razão humana. Rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a revelação e colocam a ciência humana, a razão humana, como sendo aquela suprema. E aí vem as teorias que nós vimos no último vídeo, né? Evolucionismo e tantas mais que colocam a incredulidade sobre o poder de Deus. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia. No professo mundo cristão, ou seja, aqueles que dizem crer em Cristo, se desviam dos ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis. E apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. Pessoas que querem elas conduzir a si mesmas e a outras para o céu. Pessoas que Jesus veio aqui e diz que ele é o caminho. Jesus é o caminho, mas essas pessoas, com suas razões humanas, com as suas teorias, querem mostrar um novo caminho através delas, através da sua sabedoria humana falha. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, pessoas que sabem falar muito bem. Enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a sua santa palavra, haverá divisões e dissensões. Enquanto as pessoas quiserem ouvir a voz do homem ao invés do assim diz do Senhor, vai haver divisões. Enquanto as pessoas quiserem cada um a sua teoria, porque querem alimentar os seus próprios desejos, aquilo que ela quer, e não aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos explicou, aquilo que o Senhor nos orientou, vai haver divisões. Por que há tantas igrejas? Porque cada uma prega uma coisa diferente. Sempre há uma diferença entre uma e outra igreja. É o assim diz o pastor, literalmente, hoje. Porque praticamente cada igreja, cada pastor tem uma ideia. E a ideia dele é que está sobre tudo. Rejeitando a palavra de Deus. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder soberano. Derribar-se-ão as obras do orgulho humano. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens da sua morada, contempla todos os moradores da terra. O Senhor tem nos observado. E o Senhor vai trazer o juízo conforme as nossas obras. E vai trazer salvação àqueles que escolheram a salvação, aqueles que abriram mão do próprio eu e aceitaram Cristo como seu Salvador, aqueles que abandonaram as suas vontades e passaram a observar a lei, a santa lei de Deus. Que eu e você possamos abrir mão do nosso próprio eu e que eu e você possamos
fazer a vontade do Senhor a todo instante, a todo tempo. Que essa seja o fim da minha e da sua vida. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira acrescentar, deixa nos comentários. Pedido de oração, nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar Tua Palavra. Pai amado, por favor, queremos Te pedir, Senhor, ajuda-nos a lutar contra o nosso próprio eu, Senhor amado. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor amado. Que possamos, Senhor, obedecer a Tua lei conforme a Tua vontade, Senhor amado. Que possamos abrir mão do nosso orgulho, que possamos abrir mão de qualquer vaidade humana que tem nos segurado no caminho do erro, Senhor amado. Que possamos, Senhor, ouvir Tua voz, o Teu chamar, abandonarmos e irmos para o caminho estreito, o caminho certo, o caminho que o Senhor está ao nosso lado, nos conduzindo, Senhor amado. Por favor, Senhor, transforma nossas vidas. Tira de nós, Senhor, esse desejo de pecar. Que nos seja colocado em nós, Senhor, o desejo de Te adorar e Te servir, em espírito e em verdade, Senhor amado. Por favor, Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.